A mensagem de hoje tem como tema o coração enganoso. As pregações dessa igreja têm temas meio esquisitas, mas são bíblicas. E hoje Deus está falando do coração enganoso. Você já percebeu que algumas vezes nós nos esquivamos de umas verdades que nos incomodam? A nossa tendência é fugir de quem fala a verdade. A criança, quando faz uma coisa errada, a mãe percebe e vai falar, ela tem vontade de dar o pé. Essa é a nossa natureza. A gente não gosta de ser confrontado. A gente não gosta quando a gente está fora da verdade e alguma pessoa conhece a verdade e vem nos confrontar. A Escritura diz que nós temos um coração enganoso, mas a gente prefere negligenciar esta verdade bíblica. Quem já ouviu sobre este tema? Você ouve com frequência? Acho que não, né? Mas é Deus que fala na Bíblia. O homem não gosta de ver seus próprios defeitos. Ele gosta de ver o defeito dos outros, isso eu sei. Mas Deus afirma que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós não damos crédito para esta verdade de Deus. É preciso dar crédito para Deus, porque Ele conhece e Ele sabe o que está falando. Ele está falando, Marcelo, seu coração enganoso. Maria José, seu coração enganoso. Anderson, acorda, seu coração é enganoso. Priscila, não te enganes, seu coração é enganoso. A cada um de nós, esta é a grande verdade, tá bom? Vamos lá, aquele que tudo vê, falou, seu coração é enganoso. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, 27. Tá bom? Sempre nós temos base bíblica. E aquele que sonda os corações, sublinha essa parte, aquele que sonda os corações, pega o seu lapisinho aí de texto, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, quando Salomão orava, 1 Reis 8, 39, ele diz assim: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, vírgula. Aí fala assim: já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Salomão sabia que o Senhor Jesus conhecia o coração de todos os homens. Salmo 44, versículo 21 fala assim: porventura não teria te dado Deus, Ele, vírgula, que conhece os segredos do coração. Ele conhece os segredos do coração. Quem aqui já teve um segredinho que não contou para ninguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, viu? Mas Deus sabia. Deus sabia. Agora, quem aqui tem segredo, hein? Deus sabe, hein? 44, 21. Para Deus não tem segredos. Não esqueça, tá? Deus, para Ele não tem segredos. Ok? Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Davi sabia. Conhece o meu coração. Sonda-me, vai lá no dentro do meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Provérbios 21, versículo 2, diz assim:
Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, viu? Mas o Senhor sonda os corações. É bom a gente saber disso. Nós precisamos ser pessoas autênticas, transparentes, sinceras, íntegras. Eu gosto da palavra de Deus, que ela nos faz ver que a gente não tem como trambicar diante de Deus. O melhor é sermos íntegros diante de Deus. Muitos homens de Deus do passado estavam conscientes que Deus vê o coração do homem. Há uns 20 e poucos anos atrás, Deus falou isso ao meu coração. Quem é você quando ninguém está te vendo? E Deus começou a falar comigo sobre esse assunto, Priscila. Aí eu já contei para essa igreja muitos anos atrás, Pedro, que antes, eu confesso, eu joguei papel de bala pela janela do carro. Mas depois que eu percebi que Deus estava me vendo todo o tempo, um dia eu quase que ia jogar um papel de higiênico sujo da porta do carro, quando eu ia sair do carro. Aí eu lembrei que Deus estava vendo, eu botei no bolso e levei para o lixo. E a partir dessa época, então Deus começou a me mostrar que eu preciso ser íntegro nas pequeninas coisas, ainda que ninguém esteja vendo. Sabe, passaram-se mais de 20 anos, Sandra, valeu a pena. Fazer tudo certinho diante daquele que tudo vê. Valeu a pena, valeu a pena. É importante você conhecer esta verdade, porque esta verdade vai te ajudar a caminhar na luz da presença de Deus com integridade. Um dos profetas que falou sobre este assunto é o profeta Jeremias. Foi na primeira, hein, galera? Ainda bem que eu não falei nada hoje, viu? Jeremias capítulo 20, versículo 12. Jeremias 20, 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração. Esses dois verbos, sondar, olhar lá dentro, Alisson, e esquadrinhar, de tintim por tintim, no nosso coração. Deus faz isso. Não escapa nada. Tudo, Ele vê, tudo, pequenininho, Ele vê. Esquadrinhar, guarda bem este verbo. Sondar e esquadrinhar, quem faz é o Senhor em relação ao nosso coração. Não tem boca para ninguém. Ninguém vai tapear, enganar Deus. Ninguém. Não tem como. Milímetro por milímetro Deus está vendo, Anderson. Tudo. Um texto muito conhecido do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Eu gosto muito dessa passagem. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração. Olha o tema da mensagem, Lora. Enganoso é o coração, Deus falando através do profeta. Enganoso é o coração, isso mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eita! Lasqueira! Eu garanto! Esse Senhor aqui, eu. Quem conhece? Eu. Já responde na hora. Sabe, em 1993 eu fui para o Japão pregar o Evangelho também. E eu estava um dia avistando meu irmão.
E na ocasião ele tinha 2 filhinhas, a Érica e a Emily. Mais ou menos tinham uns 5, 6 anos e outra tinha uns 2, 3 anos. Aí a Emily falou: tio, vamos brincar de cacurembó. Cacurembó. Já brincou, Caetenzinho? Cacurembó em japonês é esconde-esconde. E aí, tá bom. Aí eu, Ichi, Sanshi, contando japonês até 10. E ela foi correndo esconder. Casa do Japão, já que é tudo pequenininho, sabe? Mas ela foi lá na salinha, bem, tudo grudado ali na sala. Aí na sala tinha um kotatsu. Kotatsu é uma mesinha pequena, baixinha assim, que tem um cobertor, tem uma luz que aquece. Então os japoneses gostam de tomar chá à noite e colocam os pés lá embaixo e ficam conversando, esquentando os pés. É uma tradição japonesa, tá? Uma mesinha chamada kotatsu. E estava desligada. Então a Emily foi correndo e escondeu, entrou lá, botou a cabeça dela para esconder. E aí eu falei em japonês que eu estava indo. Gritou ela: pode vir. Criança muito ingênua, né? 3 aninhos. Aí eu entrei na sala. Eu segurei, porque eu queria rir muito. Aí ele estava com a cabeça bem debaixo lá do cobertor, mas o pulmão ainda estava para fora. E ela estava achando que estava escondendo de mim. E eu não aguentava, eu ria. Mas fingia que não estava vendo. E falava: onde será que esse menino escondeu? Mas eu via tudo, estava vendo tudo, eu sabia tudo. E às vezes nós somos como a Emily, né? Uma criancinha. E a gente pensa que está escondendo de Deus. Quem aqui já tentou esconder de Deus? Levanta a mão. Vocês. Olha lá, Hebreus capítulo 4, versículo 13. A Bíblia é maravilhosa. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está diante dos olhos do nosso Deus. Por favor, igreja, não esqueça dessas passagens. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em alguns lugares. Não, todos os lugares. Contemplando os maus e os bons também. Não precisa abrir, mas Jó 34, 21 fala assim: os olhos do Senhor estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Provérbios 5, 21. Provérbios 5, 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Entrou na Avenida Brasil, o senhor sabe. Entrou na Erval, o senhor viu. Foi para Tiradentes, lá está os olhos do Senhor. Zona 5, está lá o Senhor. Está lá. Você vai pegar lá em Ângulo, está lá. Lá em Floresta, tá lá. Lá em Sarandi, tá lá. Lá em Paissandu, tá lá. Deus via até Paissandu, Marcos. Vixe, Marcos. Esse é. Hoje veremos um pouco sobre esse enganoso coração. Quando Deus, Ademir, eu gosto que os dois
sempre juntos, porque quando eu falo, os dois sortem. Quando Deus criou Adão e Eva, o coração deles era transparente, reto, não era enganoso. Eles andavam com Deus, eram amigos de Deus. Lá no paraíso havia uma perfeição chamada teologicamente de perfeição adâmica, só eles tiveram. Nós vamos ter uma perfeição completa só lá no céu. E aqui nós estamos rumando para a perfeição cristã. Eles tinham um coração puro. Quer dizer, que legal, né? Adão e Eva estavam nus, de boa, não tinham vergonha, não tinham um coração enganoso, estavam com Deus. Que maravilha! Que maravilha! Havia inocência. Eclesiastes fala que Deus fez o homem reto, puro. 7:29. Não havia nada escondido, e o coração deles não era enganoso ainda. Não havia iniquidade, luxúria, soberbas, mentiras, malícia. Não havia essas coisas em Adão e Eva. Mas houve a desobediência, o pecado, a queda. Então, depois da queda, o coração do homem passou a ser um coração enganoso. O pecado roubou a pureza do coração, manchou de tal maneira o coração humano que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Quando você está com raiva de alguém que te fez um mal tremendo, você vê que ele parece com Deus? Sim ou não? Não. Parece com quem? É verdade. Você vê que o pecado pode fazer? Olha só a transformação que o pecado vem fazer. Por isso eu creio, pregando ontem, na identificação com Cristo, que o reverso que a cruz opera, nós vamos poder ter a imagem de Cristo. Nós vamos ser semelhantes a Cristo. Ontem eu não lancei essa base bíblica, mas eu vou passar o estudo de ontem para vocês, e vocês vão ver no final desse estudo uma base bíblica de que nós seremos semelhantes a Jesus. Tá bom? O pecado fez o homem parecer-se mais com o diabo do que com Deus. A partir daí, o coração do homem passou a ser enganoso. Quem já foi enganado por alguém aqui? Levanta a mão. E quem já enganou alguém? Não precisa levantar a mão. Sério? Caim enganou o seu irmão. Vamos dar um passeiozinho lá no campo? Vamos. Mentiu, enganou, matou o seu irmão. Depois da queda, olha o coração enganoso de Caim. Vocês viram? Jeremias capítulo 17, versículo 9 apenas. Mais uma vez. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha, mais do que todas as coisas. Diz a palavra, mais do que todas as coisas. Os marinheiros, eles estão navegando, está de boa no mar, mas de repente bate o vento, as ondas começam a subir e aquele mar se revolta e morre. Ele não esperava. O agricultor, ele vê finalmente umas nuvens chegando. Opa, vai chover. Aí a nuvem vai embora, não chove e a seca continua. Eles se sentem enganados com a natureza algumas vezes. A Bíblia fala que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, mais enganoso do que aquele réptil, aquela cobra venenosa que pula e injeta veneno e mata
a vítima. A vítima não esperava aquele bote. Mais enganoso do que todas as coisas. Por que é mais enganoso, Éder? Porque o coração humano engana o outro e engana quem? A si mesmo. A si mesmo. Mais do que tudo, é enganoso. Engana os outros. Essa é a natureza do coração do homem, aquele que não nasceu de novo, não teve o seu coração trocado, que procede de Adão ainda, é uma pessoa que vai continuar hipócrita, mentiroso, disfarçante, dissimulado, enganador. Deus me dá discernimento, e às vezes eu converso com algumas pessoas e eu sei que elas estão mentindo. Mas eu não as condeno, porque eu sei que este é o coração do ser humano, enganoso. Jesus chamou aqueles santarrões fariseus de hipócritas. Minha pergunta é, aqui, eu gosto entre nós aqui, você é o mesmo na sua casa e aqui, na igreja? Você já usou uma máscara de humildade, de bondade, de simpatia diante de uma pessoa que você gosta? Sim. Mas se Deus te virasse a porta da igreja, se Deus tirasse as máscaras de todo mundo e mostrasse o coração de todo mundo, a porta da igreja pareceria mais a porta do céu ou do inferno, no geral? Hein? Já pensou? Às vezes eu estou pregando, eu olho assim para os irmãozinhos, nossa, esse já está quase no céu, parece tão santo. Nosso coração é desesperadamente corrupto, diz Jeremias. Você não precisa ensinar uma criança a ser perversa. Ela nasce com esse coração corrompido. Mais uma pergunta: será que todas as esposas confiam 100% no marido? Será que todos os patrões confiam totalmente nos empregados? Não. Será que o povo confia totalmente nos políticos? Essa é fácil. Essa é fácil. A história prova que não, né? Não tem como, né? O coração do homem é enganoso, é corrupto, mais do que todas as coisas, porque engana aos outros, engana a si próprio. Muitos crentes acham que vão para o céu, Senhor, Senhor, então apartai-vos de mim. Eles achavam, foram enganados por eles mesmos. Muitos crentes são enganados por eles mesmos. Acham que é, mas não é. Estão sendo conduzidos para a perdição eterna. Por isso a igreja não descansa enquanto você não tiver certeza de que Cristo é tudo para você, que você é só determinado por Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor da sua vida. Minha sugestão, meu conselho: não seja determinado por você mesmo. Não seja. Não seja o Senhor da sua própria vida. Ainda bem, mas aqui uma coisa foi feita para que resolvesse esse problema do coração enganoso. A cruz, né, Kézia? A cruz foi levantada.
para fazer morrer o coração enganoso e corrupto. A cruz tira o coração de pedra, mentiroso, enganador, e dá um novo coração. É pela cruz que Deus em Cristo nos faz participantes da natureza divina, diz o apóstolo. Cristo é a verdade que guarda o nosso coração. Precisamos de um coração regenerado onde Cristo habita. Por isso, cada dia mais tem que ser Cristo crescendo e você diminuindo. Quando você vive a vida de cruz, Cristo se manifesta em você, Ele é a verdade. O que começa a acontecer? Você começa a não ser tão enganado por você mesmo. Não mais eu, mas Cristo. Cristo não veio para enganar. Por isso, esse caminho, esse Evangelho de Cristo funciona. Por isso vale a pena a gente seguir o Evangelho de Cristo. Porque nós não seremos enganados por nós mesmos. É maravilhoso. Por isso, a palavra em Provérbios fala: não te estribes no teu próprio entendimento, não te apoies em si mesmo. Eu sei que ao mundo, as pessoas, a mídia prega o contrário do que eu estou pregando, mas eu estou pregando a verdade de Cristo. Não fique achando que você sabe tudo. Quem achou numa discussão que estava com razão e soltou os cachorros, depois viu que estava errado. Já aconteceu, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas confia no Senhor. Provérbios capítulo 3 fala sobre isso, tá bom? Confia no Senhor, não nos seus instintos. Meninas, mulheres, não fiquem achando que vocês têm um sétimo sentido que percebe tudo. Não vai nessa, tá bom? Confia no Senhor, não em si mesmo. Por favor. Estou falando uma coisa que desagrada, mas é verdadeira. É por amor que eu falo a verdade para as minhas irmãs. Posso ouvir um amém? Amém, amém. Tá bom. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Nesse texto hebraico, nesse texto original, uma das ideias desse versículo é que Deus está falando assim: o coração do ser humano, depois do pecado, deu PT. Deu PT. Perda total, tá? Não é para tirar. Tem gente olhando, é perda total, tá bom? Mas o outro também é perda total. O que Deus está falando? O grande médico está falando. Esse velho coração corrupto não tem jeito de melhorar. Muitos pais, muitas mães querem melhorar o filho na porrada. Claro que a vara afasta a estultícia, a malandragem, diz a palavra em Provérbios. Mas esse coração do seu filhinho precisa ser trocado por um novo coração. Senão ele vai continuar safadinho. Não tem como. Não tem como. Né? Muitas mães acham que o filho é safadinho e nunca pensa que ele é filho de uma safadinha. Falei. Porque nós somos mesmo. Vocês mulheres pensam que são santas? Não são. E os homens? Também não. E os filhos? Também não. Ah, mas e o vovô? Também não. Também não. Só quando tem um coração novo. Senão não tem jeito. Não tem jeito. Tá bom? Não tem cura. Só resolve com transplante. E a cruz é a sala de cirurgia onde Deus transplanta um novo coração para você. Eu recebi esse novo coração. É bom demais. Eu não preciso mais ser aquele cara que engana as pessoas. Não consigo mais ficar mentindo, enganando, porque não é mais a minha velha natureza. Agora Cristo vive em mim, a verdade habita em mim, e eu não preciso mais viver no engano e na mentira. Existe um novo coração, que não é enganoso, o coração regenerado, o coração onde Cristo habita. Não tem jeito. A mulher que sofria de hemorragia com 12 anos,
ela precisou ir até Jesus, e quando foi até Jesus, ela foi curada. O leproso, apesar de tudo e de todos, ele foi até Jesus e foi curado. Você quer ter um novo coração? Vai para Jesus e este crucificado. Só Ele pode resolver esse problema. Tá? Só Jesus pode te dar um novo coração, e isto é uma bênção. É uma bênção. Eu quero dizer só mais um pouquinho. O Senhor conhece. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Eu, o Senhor. Tá? Gente, esse é um assunto que pouca gente fala, os pais não falam para as crianças, mas é verdadeiro. Eu vejo. Anos atrás eu vi na igreja, Marcos, criancinhas bonitinhas, doidinhas, olhos bonitinhos e fofinhos. Cresceram, chegaram na adolescência, na juventude, estão vivendo no pecado. Os pais e as crianças não imaginavam naquela época que havia um coração enganoso e corrupto. Vocês estão vendo por que seus filhinhos precisam ouvir a palavra de Deus? Porque há um coração dentro deles que pode fazer coisas horríveis. Uma prostituta nunca pensou, quando era uma menininha adolescente, que o seu coração seria tão impuro. Um ladrão nunca pensou, quando tinha 10 anos, que iria praticar um roubo, um furto. Um assassino não sabia que o seu coração era capaz de cometer um crime de latrocínio. No direito penal, falando rapidamente, há o crime do furto, que você pega alguma coisa sem violência. A pena é pequena. Depois de furto, tem o roubo, que é mediante a violência. E depois o mais grave é o latrocínio, que além de usar de violência, roubar ainda mata. Aí a pena é grande. Um homem que comete um latrocínio nunca imaginou que o seu coração era capaz disso. Sim, sim. Um jovem que cresceu na igreja, um dia pratica o sexo ilícito, ele nunca imaginou que o coração dele era capaz disso. Nós estamos falando de algo que está dentro das pessoas, que pode trazer muita tristeza, pois eu estou falando que uma cruz foi levantada, uma resposta foi dada por Deus, uma solução é dada por Cristo. Você precisa de Cristo. O Senhor quer te ajudar nisto. Venha para Ele. Ele pode te dar um novo coração. Lá, pelos profetas Jeremias e Ezequiel, Deus prometeu dar-vos-ei um novo coração. Ele deu a mim, Ele deu a muitos. Nesta noite, para terminar, eu desejo que você receba um novo coração, uma nova vida, liberta do poder do pecado, para você viver de modo santo e agradável diante de Deus. Feche seus olhos um minutinho. Você gostaria de receber um novo coração? Sim? Sim. Você gostaria que Deus te livrasse de uma vida cheia de pecado? Sim.